Olá, pessoal. No vídeo de hoje vamos falar da ansiedade social. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Josi e quem vem falar sobre o tema é a psicóloga Raquel. Olá, Raquel. Olá, Josi. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu espero poder agregar muito aos seus inscritos, às pessoas que estão vindo assistir esse vídeo e a você também, que a gente possa fazer essa troca, uma troca muito enriquecedora. Eu que agradeço. Vamos falar da ansiedade social. Gostaria que você já iniciasse falando o que é a ansiedade social. Tá bom. Antes de começar a responder a sua pergunta, vou me apresentar um pouco, né, para as pessoas me conhecerem. O meu nome você já sabe, que a Josi já falou. Eu sou psicóloga clínica do tratamento da ansiedade social. E a ansiedade social, né, ou fobia social, que são a mesma coisa, são sinônimos, é um medo ou ansiedade muito intenso de situações sociais. Seja uma situação social de conversa, de interação, ou uma situação social de você falar em público, como apresentar um TCC, fazer uma reunião numa escola, fazer uma reunião de trabalho. Então, a pessoa que tem a ansiedade social, ela não sente medo, ela não sente um desconforto ou uma ansiedade, é uma extrema ansiedade, um extremo medo, o que muitas das vezes incapacita ela de estar exercendo essas funções, de conversar, de interagir, de puxar assunto, de fazer uma apresentação. Essa ansiedade social, ela pode ser confundida com timidez? A pessoa falar, eu sou tímida, eu não tenho essa fobia, eu sou só tímida, e ter tudo isso que você falou. Isso é uma pergunta interessante, porque, de fato, muitas pessoas elas acabam confundindo tanto a ansiedade social com a timidez, como o contrário também, né? Achar que tem timidez, mas tem ansiedade social, ou achar que tem ansiedade social, mas é uma pessoa tímida. Eu acredito que isso se dá pela pouca informação que a gente tem sobre o tema. Então, se, por exemplo, pesquisar mais na internet sobre o tema, a gente vai ver que é muito pouco falado em comparação à ansiedade de uma forma geral. Por isso que eu acho importante, achei bem importante você ter esse interesse de trazer esse tipo de conteúdo para o seu canal, porque tem muito pouca informação. Inclusive, não é só eu que acho isso, né? As pessoas que eu atendo em terapia que falam isso também, né? Demorei para achar algo do tipo, tem poucas coisas sobre o assunto, eu passei a minha vida toda achando que eu era um ET estranho, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, justamente por essa pouca informação que tem. Então, sim, uma pessoa pode confundir ansiedade social com timidez, mas são duas coisas completamente diferentes. A timidez é um traço de personalidade, não é um problema que a pessoa tem. Faz parte da personalidade dela, ser uma pessoa um pouco mais retraída, ser uma pessoa um pouco mais na dela, ser uma pessoa que até gosta de conversar. Tipo, pessoas tímidas não é que elas não gostam de conversar, mas o jeito delas de ter uma conversa, de puxar um assunto é diferente de uma pessoa extrovertida. É uma pessoa extrovertida diferente de introvertida. É uma pessoa mais na dela, uma pessoa um pouco mais quieta, porém, ela ainda gosta de socializar, ela ainda tem a socialização. Se ela precisar fazer uma apresentação, por mais que ela se sinta desconfortável para fazer, porque não faz parte da personalidade dela gostar extremamente de fazer esse tipo de coisa, ela vai, porque ela sabe que precisa, que se não for ela vai sair prejudicada, ela faz esse tipo de coisa. Uma pessoa com ansiedade social tem as mesmas coisas que uma pessoa tímida tem. A diferença está na intensidade que essa pessoa tem. Então, uma pessoa tímida, ela vai se sentir desconfortável na maioria das vezes para apresentar um TCC de uma faculdade. A pessoa com ansiedade social, ela vai sentir extremo medo, extrema ansiedade, ao ponto de terem pessoas que bebem cerveja ou qualquer outro tipo de bebida para conseguir controlar o sintoma e estar numa situação social. Tem pessoas que tomam uma medicação e às vezes quando é prescrita por um psiquiatra, ok, ele está prescrevendo, mas tem pessoas que se automedicam para lidar com aquilo, justamente porque é algo muito extremo para ela, é algo que muitas das vezes ela se sente incapaz de lidar com aquele sintoma. E aí essa pessoa com ansiedade social, ela pode até
até preferir não ir numa festa, não ir no encontro, não ir numa apresentação, perder uma oportunidade de emprego ou qualquer outras coisas por causa desse sintoma. É por isso que a ansiedade social, ela traz essa incapacidade, né? Não que a pessoa ela não tem capacidade de estar ali, mas os sintomas físicos que ela sente, coração acelerado, mão suando, tremor, são tão fortes, tem outros também, e que a gente pode falar isso ao longo do vídeo, que ela acaba escolhendo, né, preferindo evitar para não ter que passar por isso. Então, o que você acabou de explicar, a pessoa que sente tudo isso que você falou, já é uma maneira dela se identificar que ela tem essa ansiedade social. Sim, verdade, já é uma maneira dela se identificar. Então, a evitação dela evitar pessoas e lugares que geram nela sensações fisiológicas, né? Ou seja, no corpo, de coração acelerado, rubor facial, que é ficar com o rosto vermelho, tremor, mãos e pés gelados, tensão nos ombros. Tem pessoas que sentem zumbido no ouvido e muitas pessoas também têm dificuldade de fazer contato visual. Então elas ficam alternando muito assim, olha para cima, olha para baixo, ou se sentem desconfortáveis quando alguém acaba olhando diretamente nos olhos dela. É um sintoma comum de quem tem ansiedade social, essa dificuldade de fazer contato visual. Como controlar a ansiedade social? Existe uma maneira que eu possa falar, eu tenho ansiedade social, só que eu vou vencer essa barreira. Como eu posso fazer? Vencer a barreira é extremamente possível disso acontecer, né? Apesar de eu ter falado no início que tem pouco conteúdo e ainda não tem muitos estudos na área da ansiedade social, como tem outros, como por exemplo depressão, que é muito difundido, muito falado, tem muitos tratamentos eficazes para isso, tem também tratamento eficaz para ansiedade social. E o mais eficaz que eu conheço hoje, né, que a gente vê na literatura científica, é a terapia cognitivo-comportamental, para ajudar nesse controle da ansiedade social. Por que a terapia cognitivo-comportamental? Então, para explicar isso, eu preciso dizer que existem diversos psicólogos que são diferentes entre si. Isso se dá pelas abordagens. Então você pode ouvir psicólogo dizendo: sou psicanalista, sou junguiano, sou existencialista e sou terapeuta cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é uma dessas abordagens que já se mostrou ser muito eficiente, porque além de ela ser científica, ela é testada, validada os métodos dela e ela trabalha exatamente com os sintomas da ansiedade. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela foca na modificação de pensamentos e comportamentos que são disfuncionais para a pessoa. O que significa disfuncional? Que faz mal, que não agrega, que é improdutivo, que incapacita. E qual que os sintomas, né, da ansiedade social? As reações fisiológicas, né, os pensamentos de sou incapaz de lidar com essa situação, não vou conseguir lidar com os meus sintomas numa situação social, tenho medo de ser julgado, tudo são pensamentos. E os comportamentos evitativos, né? Tanto de evitar lugares e pessoas, quanto comportamentos que são chamados de comportamentos de segurança, que a pessoa até vai numa situação social, até vai falar em público, mas na hora ali ela encontra alguns comportamentos para lidar, entre aspas, com a ansiedade. Então ela pode ficar segurando um copo por muito tempo para ninguém ver que ela está tremendo, ficar com as mãos nos bolsos, falar de cabeça baixa. Ela está na situação, mas ela cria esses comportamentos de segurança para estar ali. Isso também é uma forma de evitar a situação, só que parcialmente. Tem outras coisas também que você, né, que está ouvindo, que está se identificando com ansiedade social, pode fazer além de buscar ajuda. Porque o transtorno de ansiedade social não é algo que você consegue resolver na sua vida simplesmente fazendo uma única coisa, né? A gente está falando aqui de um transtorno que precisa de tratamento e existe tratamento para isso, tanto terapêutico e às vezes precisa até de medicação. E aí é o psiquiatra que vai tomar conta, né, dessa parte, ajudar você nessa parte. Mas em casa, por exemplo, como é que eu posso hoje, a partir de agora, começar a dar os meus primeiros passos para controlar a ansiedade social? Então, vou dar aqui 2 orientações para você. A primeira delas é a distração. O que isso significa?
Quando uma pessoa está ansiosa numa situação social, ela está tendo pensamentos catastróficos. O que são pensamentos catastróficos? São pensamentos de que alguma coisa muito ruim vai acontecer naquele momento ali. Ou às vezes ela está em casa, mas sabe que ela vai precisar sair, e aí ela já começa a ter esses pensamentos catastróficos. Então, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, se eu for na padaria, alguém vai me olhar e vai pensar algo ruim de mim. Ou a própria pessoa, ela está na situação social e às vezes olha para o lado e tem alguém olhando para ela já pensa, estou sendo julgado, estou sendo avaliada, aquela pessoa percebeu que eu sou estranho, porque a própria pessoa já tem essa visão dela. Eu sou estranho, eu sou inadequado, não sou bom o suficiente. E aí ela olha para o outro e às vezes percebe que a outra pessoa está olhando, mas ela não sabe o que a outra pessoa está pensando. Mas ela deduz que essa pessoa está avaliando-a negativamente. Inclusive, ter esse pensamento rotineiro, constante, frequente, de que você está sendo avaliado negativamente, é um sintoma claro de ansiedade social. E aí, a distração, que eu falei no início, é você se distrair desses pensamentos, tirar o foco do que você está pensando e do que você está sentindo no seu corpo, colocar o foco no externo, prestar atenção conscientemente no que está fora de você. Ao você conseguir se desconcentrar desses processos internos que eu acabei de falar, dos pensamentos, do que você sente no seu corpo, isso automaticamente diminui, porque você não está mais prestando atenção naquilo. É como, por exemplo, você está em casa e aí começa aquele vizinho chato, martelando coisa na parede, usando furadeira. Quando ele começa, na hora você nota, você ouve aquilo dali, até acha aquilo que está incomodando, daquilo chato, só que depois de um tempo que ele continua usando aquilo, você nem mais percebe que a furadeira está ligada a 30 minutos, a 20 minutos. Por quê? Porque você se distraiu. Você só percebe de novo quando você se concentra no barulho. É a mesma coisa com a ansiedade. Então coloca o seu olhar, a sua atenção para o que está fora de você. E você pode fazer isso observando o ambiente e detalhando esse ambiente na sua cabeça, né? Então, por exemplo, se eu estivesse utilizando essa técnica da distração para ansiedade agora, eu começaria a falar, nossa, aqui na minha frente tem uma câmera que ela é retangular, tem a Josi que tá com um batom muito bonito rosa, o brinco dela de argola que eu acho lindo, aqui do lado tem uma ring light iluminando. Eu tô descrevendo o ambiente, por estar descrevendo, vendo os detalhes, eu tô me distraindo da minha ansiedade, né, dos pensamentos que são catastróficos. Outra coisa também que ajuda muito é a respiração. E eu sei que talvez você esteja aqui me ouvindo, se você já pesquisou sobre ansiedade, você já tenha ouvido que respirar corretamente é uma forma interessante de reduzir os sintomas. Mas antes de falar como você respirar da forma correta, eu vou falar por que é importante essa questão. Quando estamos ansiosos, a nossa respiração ela fica curta. Muitas das vezes fica até ofegante, dependendo da pessoa. Já percebeu, Josi, pessoas assim? Ou até mesmo você, em algum momento, ter ficado ansiosa, a respiração fica muito curta. Já percebeu isso? Eu sou bastante calma. Ai, que beleza. Mas dos outros, assim, você já percebeu? Já Quando percebi fica que muito nervosa. Dificuldade de respirar. Tá ali, mas não está suportando, fica com a boca semi-aberta, porque não consegue respirar corretamente. Exatamente. E quando isso acontece, o nosso cérebro ele fica menos oxigenado. E por causa disso, o tempo de ansiedade, o tempo que você fica ansioso se torna muito maior, justamente porque o cérebro ele não está com a quantidade de oxigênio suficiente. E quando você retorna a sua respiração de uma forma mais natural, ou seja, respirando mais profundamente, você oxigena mais o seu cérebro e isso faz as reações físicas da ansiedade que você sente no seu corpo reduzirem. E qual que é a forma correta de respirar? Não existe uma regra, por exemplo, inspira por 2 e expira por 5. Você pode simplesmente inspirar e expirar de forma mais lenta, porém, se você quiser algo mais controlado, é só você pensar assim, que a expiração é o dobro do tempo da inspiração. Então, se você puxa o ar, inspira por 3 segundos, quando você vai soltar o ar e expirar, você faz isso por 6 segundos. É sempre o dobro. Se você inspira
por 3 segundos, você expira por 6. Se você puxa o ar por 4, você solta o ar por 8. É sempre assim o dobro. E você vai ver que quando você começa a fazer isso, os seus sintomas físicos da ansiedade diminuem. Outra coisa também, Josi, que é interessante, é que como a evitação faz parte do quadro da fobia social, muitas pessoas perdem a oportunidade de perceberem que a ansiedade passa depois de um tempo. O nosso corpo, nosso cérebro, ele está programado para a nossa sobrevivência. E por causa disso, não é saudável para a nossa sobrevivência a gente ficar ansioso o tempo todo. Então, por mais que você esteja numa situação em que você considera essa situação perigosa, porque você vai ser avaliado negativamente, vão perceber os seus sintomas de ansiedade, o seu corpo ele vai entrar num processo de habituação e depois de alguns minutos, geralmente de 10, 15 minutos, isso varia de pessoa para pessoa e da intensidade da ansiedade que ela está sentindo, o seu corpo naturalmente vai reduzir aquele estresse, vai reduzir aquela ansiedade. Porque o que está acontecendo dentro de você quando você está ansioso é uma liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, uma liberação de adrenalina, e não dá para o corpo ficar recebendo isso por muito tempo. E muitas pessoas perdem a oportunidade de perceber que estar numa situação social é difícil, é doloroso, às vezes é sofrido, mas depois de um tempo que você está nela, que a sua ansiedade está aqui, o que o seu corpo faz com você para te proteger, para garantir a sua sobrevivência? Ele diminui a tua ansiedade, ela se estabiliza. Então você fica num ambiente muito mais facilmente. Mas claro, quando você chega nesse ambiente, a sua ansiedade vai estar no pico, mais abaixo. Ela não vai aumentar absurdamente, ou ela não vai ficar naquele nível inicial para sempre. Ela vai diminuir. Lembrando para as pessoas que todos nós temos ansiedade, mas é a ansiedade moderada, aquela que não é prejudicial. Porque a partir da hora que a ansiedade é prejudicial, ela se torna uma patologia. Qual a diferença de ansiedade social e fobia social? Sabe que não tem diferença, que é a mesma coisa, só que fobia social é um termo mais antigo, né? E aí, recentemente, quando saiu o último livro dos profissionais de saúde, né, que utilizam esse livro para identificar sinais e sintomas de transtornos mentais, mudou-se o nome. Ao invés da fobia social continuar sendo fobia social, passou a ser chamado transtorno de ansiedade social, mas é a mesma coisa. Você já falou sobre alguns sintomas da ansiedade social, mas o que causa essa ansiedade social nas pessoas? Eu falei dos sintomas físicos da ansiedade, vou responder essa sua pergunta. Mas a ansiedade não é só o que você sente no seu corpo, as reações. A ansiedade ela tem 3 componentes, né? A gente chama até isso de modelo tripartite da ansiedade, mas você não precisa gravar esse nome, não. Qual que são esses 3 componentes? O componente fisiológico, que a gente já está falando aqui, que é o que você sente no seu corpo. O componente cognitivo, que tem a ver com os pensamentos, com crenças. E o componente comportamental, que é o que você faz numa situação que gera ansiedade. Então, o componente cognitivo, que ainda não falei aqui, é justamente o que você pensa. Então, vamos imaginar que na sua cabeça existe uma árvore. E aqui está o solo, e acima do solo tem a árvore, e abaixo do solo tem as raízes dessa árvore. A árvore são os seus pensamentos. E que para uma pessoa com ansiedade social, são pensamentos de desvalor. Eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, ninguém gosta de mim, eu não vou ser amado pelos outros, estou destinado a ficar sozinho, eu não estou à altura dos outros, eu sou um lixo. São esses pensamentos, né? Vou ser julgado pelas outras pessoas, outros são melhores do que eu. Claro que uma pessoa com ansiedade social tem bons pensamentos? Sim. Mas dentro do quadro da ansiedade social, esses pensamentos de inferioridade, de incapacidade são comuns. Inclusive, é o que gera todo esse quadro, né? De achar que vai ser julgado, de ter essas reações físicas da ansiedade.
E abaixo desse solo aqui tem as raízes, né? Algo bem mais profundo. E é aí que entra a terapia, para tratar essas raízes, que é de onde surgem esses pensamentos, que são as crenças da pessoa. Crença são certezas que a pessoa tem e que às vezes ela nem sabe que tem. Aí que entra a terapia, para tornar consciente essas crenças e trabalhar. Porque quando a gente modifica essas crenças que temos, a gente modifica também os nossos pensamentos, já que os pensamentos vêm dessas crenças. E como que surgem essas crenças? Nós temos crenças tanto positivas quanto crenças negativas. Numa pessoa com ansiedade social, é possível que as crenças negativas estejam mais ativadas, funcionando mais do que as crenças positivas, senão ela não teria um transtorno. Então, às vezes essa pessoa, ela teve vivências, né? E aí eu já entro na sua pergunta que você falou, como que surge. Essa pessoa, ela teve experiências, vivências na vida dela que foram dolorosas, que foram traumáticas, que foram angustiantes, que foram uma intensa carga emocional, que foram vergonhosas demais, que foram humilhantes demais. Isso contribuiu para que ela tivesse crenças negativas sobre ela, sobre os outros, né, como os outros a percebem, e sobre o mundo também de uma forma geral. Associado a essas experiências, a gente tem a genética. A genética também influencia o aparecimento do transtorno de ansiedade social. Então, se você tem pais que eles são pais que têm o transtorno, ou são pais muito retraídos, que não te estimularam a você estar em convívio social enquanto criança, eles também, essa genética tem essa influência, né? E além do ambiente, que foi essas experiências que a pessoa teve ao longo da vida dela, principalmente na infância, e da genética, tem também um terceiro fator, que é a forma como você foi criado. No nosso cérebro existe neurônios chamados neurônios espelhos, que eles aprendem por imitação. E isso é muito comum em criança, né? Eu lembro que eu cuidava de um menino de 2 anos, há muito tempo, deve ter uns 7, 8 anos assim atrás, e na hora que a gente ia escovar o dente, eu escovava meu dente junto com ele, colocava a cadeirinha para ele do lado da pia e eu ficava do lado. E aí, na época, né, eu tinha um cabelo bem grande, na hora que eu ia cuspir, eu segurava o cabelo assim para cuspir. E ele, vendo que eu botava a mão assim no pescoço, mas não era no pescoço, era no cabelo para segurar, quando ele ia cuspir, ele começou a colocar a mão no pescoço, sem eu falar nada, porque ele me via fazendo esse movimento e achava que era o jeito certo de cuspir. Mas, na verdade, eu estava só segurando o cabelo. Isso é o neurônio espelho agindo. E quando você vive em um ambiente que você tem, a forma como você foi criada foi uma forma muito retraída, você não podia ter amigos, ou não estimulavam você a conversar, às vezes você já era tímido desde pequeno, mostrava ali esses traços mais retraídos e não foi estimulado a socializar, a se abrir, a conversar. Os pais também não faziam isso, então você teve pais que, por exemplo, tinha amigos, aí ligava e fingia que não estava em casa, não saía, os pais também não eram de socializar, isso também influencia. Então, para o surgimento desse transtorno, tem essas 3 influências: genética, a forma como você foi criado e também as suas próprias experiências, como você interpretou as suas próprias experiências. E pode ter também nesse meio situações que foram traumáticas. Então, eu já ouvi relatos de pessoas falando: fui fazer uma peça de teatro na escola, vomitei de nervoso, nunca mais subi num palco. Olha, imagina para uma criança passar por isso e as outras crianças fiquem rindo dela, né? Para um adulto isso já é extremamente desconfortável. Imagine para uma criança que não tem maturidade nenhuma, que não tem esse filtro de saber o que é do outro, o que é dela, é muito pior. Bullying também pode influenciar, então não tem uma causa única, mas tem todos esses fatores que influenciam. Então, essa questão da hereditariedade também influencia, né? Uhum. Como ajudar alguém que tenha essa ansiedade social? Vou responder essa pergunta, mas você falou essa palavra hereditariedade, lembrei de falar uma coisa que eu acho muito importante, né? A gente aqui, possivelmente, né, as pessoas que vão assistir os seus vídeos, esse vídeo aqui, são adultos, não são? Pessoas assim,
adolescentes, adultos, geralmente são as pessoas que assistem. Se você que está ouvindo, você está se identificando aqui, você acha que você tem, ou você já recebeu o diagnóstico e você tem filhos, você deve sim buscar tratamento não só por você, para a sua qualidade de vida, mas também para a criança que vive na sua casa. Porque, como eu falei, né, a influência do neurônio espelho, às vezes você sem perceber pode influenciar uma criança a ser mais retraída. Tem a questão da genética também. Ou se você não tem filho, mas você pensa em ser pai um dia, a ser mãe um dia, você não vai estar só se cuidando para você, você vai estar se cuidando para o outro. Porque quanto melhor eu me sinto comigo mesmo, e aqui vai ser independente de ansiedade social ou não, mais eu consigo me relacionar bem com o outro, mais eu consigo dar para o outro algo de bom, porque eu tenho algo bom dentro de mim. Então, se eu vivo só no mar de tristeza ou ansiedade, não tem como eu querer passar paz e tranquilidade para uma outra pessoa, porque eu não vou passar, eu não tenho isso para passar. Então, quando a gente faz bem para a gente mesmo, a gente faz bem para o outro também. Como ajudar, né? Então, vou responder essa pergunta falando o contrário. Como não ajudar uma pessoa com a fobia social, a ansiedade social, que a gente já falou aqui que é a mesma coisa? Você julgar o jeito dela. Então, assim, é extremamente ruim para uma pessoa com fobia social ouvir: nossa, você é estranho. Nossa, por que você age assim? Não precisa ser assim, não. Para com isso, isso é coisa da sua cabeça. É muito ruim, porque isso coloca a pessoa mais numa posição de que ela é incapaz, de que ela é inferior, porque não é da cabeça dela. Ela quer muito conversar, puxar assunto, sair para namorar. Tem gente que não consegue nem namorar, ela quer muito fazer isso. Só que ela não só se sente incapaz, como ela tem tanta coisa, tanta reação física acontecendo com ela, que ela não consegue, ela trava, às vezes até a voz para sair é difícil. Então, isso não ajuda. Uma coisa também que não ajuda é obrigar a pessoa a se expor em uma situação social. Claro que é importante que ela não se isole, isso é importante. Porém, a gente tem que saber fazer isso com empatia. Às vezes, para a pessoa é muito difícil sair para uma festa, sair para uma balada, sair para encontros. Mas isso você pode entender que no momento ela não consegue fazer. Mas tem outras coisas que fazem parte do universo social que são mais tranquilas para ela. Então, se ela não dá para ir numa festa que tem muita gente, que tal ir num ambiente com menos pessoas? Que tal uma social em casa, com poucas pessoas, 3, 4 pessoas? Isso pode ser muito mais confortável para essa pessoa. Se ela precisa fazer uma apresentação, falar em público, mas isso é muito difícil para ela, e, por exemplo, ela trabalha em grupo, se aqui tem adolescentes, ou pessoas de faculdade mesmo, mestrado, enfim, que é em grupo, vocês podem ali optar que ela fique com as coisas mais simples, que ela consegue. Isso não vai atrapalhá-la, pelo contrário, com essas pequenas exposições, esses enfrentamentos, ela vai percebendo por si só que ela é capaz de estar na situação. Uma coisa é você falar para ela: vai lá, você é capaz. Outra coisa é ela sentir que ela é capaz. Então você pode fazer isso. Sendo empático, você pode ajudar a pessoa. Sendo empático, entendendo o lado dela, entendendo o que ela consegue fazer, o que ela não consegue fazer, e estimulando para que ela faça mais daquilo que ela consegue. Que aí, quanto mais ela faz as coisas que ela consegue, mais isso vai gerando senso de capacidade. Ela vai, por si só, tendo coragem de fazer as outras coisas que no momento ela não está se sentindo capaz para isso. Também ganhando confiança, né? Ganhando confiança. Eu acho que a última pergunta que eu tinha aqui para fazer, eu acho que você já respondeu, que seria se existe algo que podemos fazer para ajudar ou melhorar a ansiedade social. Sim, então o que eu falei é muito benéfico, né? Para um terceiro ajudar essa pessoa. Essa pergunta está mais direcionada para o que a própria pessoa pode fazer ou para o que os outros podem fazer por ela? Eu acho que é vice-versa. Tanto ela pode fazer para se ajudar e as outras pessoas que estão à sua volta, familiares, amigos.
Vou falar então o que a própria pessoa pode fazer para se ajudar. Além dela fazer mais das coisas que ela já consegue se expor, então, eu não consigo falar em público, mas eu consigo numa padaria, eu consigo ligar para alguém. Tem pessoas às vezes que não tem essa dificuldade de ligar. É desconfortável, mas eu consigo, continua fazendo essas coisas, porque se você para de fazer, não melhora, pelo contrário, piora. Então, se tá ruim do jeito que tá, mas você ainda consegue, só continua. Porque se você parar de fazer, vai ficar pior do que está sendo hoje. Então, além de ter essas exposições, ter esse enfrentamento, tem outras coisas que você pode fazer que reduz o sintoma físico da ansiedade. Que é o que, por exemplo? Atividade física aeróbica. Os treinos aeróbicos, né, já se mostraram extremamente eficientes para tratar tanto sintomas de ansiedade quanto sintomas de depressão. Treino aeróbico é corrida, caminhada, bicicleta, aqueles aparelhos de academia como transporte, escada, são exercícios aeróbicos. E a intensidade disso, né, tem que ser uma intensidade leve a moderada. Por quê? Porque, segundo a literatura, quando a gente faz um exercício de alta intensidade, como a musculação, por exemplo, que é benéfico para outras coisas, mas para a ansiedade em si não é tão benéfica assim, porque exercícios de alta intensidade, eles são feitos acima do limiar de lactato. Eu não sou da área de educação física para falar exatamente o que seja isso. Mas quando o exercício físico excede esse limiar de lactato, não há um benefício de relaxamento, de melhora da ansiedade, tranquilidade, não há. Por isso que os treinos mais indicados são aeróbicos, que eles não são de alta intensidade, não é um treino HIIT, não é um treino de musculação. E quando é feito, a pessoa, né, pode julgar se ele está sendo um treino moderado, se está sendo leve, manter essa intensidade de leve a moderado, que depois de algumas semanas fazendo isso, é possível sim você ter uma melhora quando você se sentir ansioso, você perceber que a sua ansiedade, os sintomas de ansiedade físico ali, coração acelerado, suando, tudo mais, está sendo reduzido. Outra coisa também é a alimentação. A alimentação, ela te ajuda também a você reduzir a ansiedade. Então, existem hoje já nutricionistas que trabalham ali, planejam, fazem um plano alimentar com alimentos que ajudam nessa redução de ansiedade. Então, tem nutricionistas que falam que aquele sachêzinho que a gente coloca, molho shoyu, se eu não me engano, por ter uma grande concentração de sódio, por exemplo, e outra substância que agora me fugiu o nome, mas eu posso lembrar até o final do vídeo, eles podem aumentar a sua ansiedade. Então, tem outros alimentos, né, que contribuem tanto para o aumento como para a diminuição. Por exemplo, o cacau, eu sei que contribui para a diminuição da ansiedade. E lógico que não é só comer um dia, mas é fazer ali da sua alimentação uma reeducação alimentar para que esses alimentos que são saudáveis e que contribuem para a melhora da ansiedade estejam incluídos na sua rotina. O sono também, a melhor qualidade do seu sono, isso contribui também para reduzir o estresse, reduzir a ansiedade. Então, são coisas simples que você pode fazer em casa, você pode fazer por conta própria, pode fazer também com a ajuda de um profissional, dependendo, né, de quem você é, do que você espera, que são coisas que você não vai estar agindo diretamente na ansiedade social, só que eles contribuem para a melhora do que você está sentindo. Então, tem pessoas que, por estarem com deficiência em vitamina D, isso também prejudica, né? A deficiência da vitamina B12 também tem um aumento da ansiedade, então é importante fazer exames, saber como estão essas vitaminas. Se você está com deficiência em vitamina D, vitamina B12, fazer essa suplementação, porque nossa mente, né, e nosso corpo estão interligados. Não dá pra gente querer, eu quero ter mais saúde mental e não olhar para a parte física, e vice-versa. Não dá pra gente querer ter uma saúde física sem olhar para a parte mental, senão a gente nunca vai se sentir completo, vai sempre estar com algum sofrimento, não que sofrimento não exista, ou que uma pessoa não pode sofrer, não é isso, mas você vai sempre achar que falta alguma coisa, que você não está feliz o suficiente, porque falta nesse equilíbrio, essa junção, esse olhar para você como um todo. E agora o que uma outra pessoa pode fazer, né, para ajudar.
acredito que estimular essa pessoa a procurar ajuda é um fator importantíssimo, porque por mais que o que a gente está conversando aqui, se você colocar isso em prática, você vai ver, sim, que isso vai te ajudar, que você vai conseguir lidar com as situações melhores, isso é um fato, isso é verdade. Porém, você vai ter uma melhora ali numa situação específica, num momento pontual. Mas se você quer tratar o quadro como um todo, você como um todo precisa ter um tratamento individualizado, específico para você. Então, estimular uma pessoa a procurar ajuda ou ir com ela. Às vezes a pessoa tem tanta vergonha de conversar com um profissional, de pedir ajuda, que ela acaba não indo, vai empurrando com a barriga. Então você pode ser esse apoio para essa pessoa, falar: vamos, eu vou com você, eu tô aqui, eu vou entrar junto com você se você precisar. Dar esse apoio para a pessoa que muitas vezes ela se sente insegura, ela sente que ela está sozinha. Eu penso que essa é a melhor ajuda que uma pessoa pode dar para outra, né? Além daquilo que eu falei, desse olhar mais empático com a pessoa, estimular mais ela a fazer as coisas que ela já consegue fazer, justamente para ganhar a confiança que você falou, né, Júlia? Muito importante essas dicas que você está dando, porque você deu dicas que a pessoa não vai gastar. Fazer uma caminhada, ela não vai gastar, ela só vai gastar o tempo. Uhum. Mas é um tempo bem aproveitado, porque ela está investindo na saúde dela. Uhum. Então, essas dicas de alimentação também foram boas. Tudo que você falou agora são coisas que podem ajudar as pessoas que têm esse tipo de ansiedade. Uhum. Você quer deixar seus contatos, suas redes sociais? Quero sim, obrigada. Você que tem Instagram, você pode me encontrar lá. O meu @ é raquelrodrigues.psicóloga. Tenho também um podcast no Spotify, que é Raquel Rodrigues. Você pode pesquisar como Raquel Rodrigues ou colocar fobia social, ansiedade social, que você encontra lá também. Então essas são as minhas 2 redes principais, o Instagram e o Spotify. Muito obrigada, Raquel, pela contribuição. Muito obrigada a você pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, um prazer poder contribuir com o seu canal. Estou aberta aqui para novos convites, novos projetos. Esse trabalho que você está fazendo é um trabalho excelente, porque não só traz informação para as pessoas, como também tem dicas ali, orientações que se uma pessoa seguir, ela vai ter ali uma melhora. Então, parabéns pelo seu canal. Desejo que cada dia mais as pessoas possam te encontrar, porque aqui você tem conteúdo muito rico, enriquecedor de verdade, que ajuda as pessoas e que você continue, né? Cada dia mais fortalecendo mais esse projeto e alcançando mais e mais pessoas que precisam de você e que precisam desse canal. Muito obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo também. Tchau.